Pronto? Ô, Luísa. Bom dia a todos. Hoje a gente está no 4º dia da realização da 3ª Semana Nacional de Arquivos, aqui no Arquivo Nacional. E hoje nós vamos realizar um painel chamado A Realização de Pesquisas Acadêmicas na Arquivologia, oportunidades para reflexões teóricas e práticas. Então, o objetivo desse painel é que sejam apresentadas algumas pesquisas acadêmicas que ainda estão em andamento, e que o estudo ele tem algum aspecto da arquivologia como foco do seu trabalho. Então, a mesa de hoje ela contará com a participação de pós-graduandos em Ciência da Informação dos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense, o IBICT, e da UFRJ. Essa é uma oportunidade que a gente vai ter para fazer uma aproximação entre os estudos acadêmicos, as pesquisas acadêmicas, e com as necessidades que a gente tem na prática. Então, eu convido para compor a mesa o Bruno Ferreira Leite, com a palestra O Ensino de Preservação dos Cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação e Museologia. O Bruno ele é graduado em Arquivologia pela Unirio, mestre em Gestão de Documentos e Arquivos pelo Programa de Pós-Graduação em Arquivologia da Unirio e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, o IBICT da UFRJ. Ele integra também o Grupo de Pesquisa Cultura Documental, Arquivo, Religião e Movimentos Sociais, o CEDOC-REMOS, que é cadastrado na Unirio. E também o Grupo de Pesquisa Memória, Informação e Comunicação, o MIC, cadastrado na Empresa Brasil de Comunicação. E o Grupo de Pesquisa Informação, Memória e Sociedade, cadastrado no IBICT. Também chamo para compor a mesa o José Antônio da Silva, com a palestra Transparência Pública, Acesso à Informação e o Dispositivo Arquivo, o Diálogo Científico. O José Antônio ele é doutorando na Universidade Federal Fluminense pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, e a linha de pesquisa dele é Informação, Cultura e Sociedade. Ele também é mestre em Administração, também pela UF, e vinculado à linha de pesquisa Estado, Organizações e Sociedade, do Programa de Pós-Graduação em Administração. Ele é especialista em Gestão Pública, com aperfeiçoamento em Docência do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes e graduado em Administração pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele exerceu o cargo de administrador no Ministério da Saúde e, atualmente, ele exerce suas atividades no Núcleo de Recursos Humanos da Fundação Casa de Rui Barbosa, como analista. Então, passo a palavra a Bruno. E aí a gente vão ser 20, 25 minutos de fala. A gente pede até, como forma de esclarecimento para o público, nós teríamos uma terceira palestrante hoje, mas por algum motivo de saúde ela não pôde estar presente. Então, a palavra com os acadêmicos. Não precisa. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? E eu acho que é uma oportunidade boa da gente estar demonstrando algo que a gente está desenvolvendo ainda, inclusive ter um retorno e apresentar o que a gente está querendo desenvolver para contribuir, como foi colocado no início, né? Tanto teoricamente quanto na prática. É uma pretensão com esse trabalho. Ainda falta 1 ano e meio do meu doutoramento, né, seguindo o prazo padrão. Ainda não qualifiquei, mas acho que é uma boa oportunidade de trazer o que eu venho desenvolvendo com minha orientação. Bem, meu nome, como já foi dito, está ali no slide, é Bruno Ferreira Leite. Sou docente na Unirio, no curso de Arquivologia, e
pós-graduando no doutoramento lá no IBIT, em convênio com a UFRJ. Bem, a minha proposta, eu vou mostrar as motivações logo em seguida, né? Tem como centro estudar sobre preservação nessas 4 áreas que estão ali no título e tentar entender como eu posso fazer algo que, conversando com a orientação, entendemos que é uma proposta interdisciplinar que tenta trazer as contribuições não só dessas áreas, entendê-las um pouco, mas para retornar a elas alguma contribuição, né? Seria, entre aspas, uma interdisciplinaridade centrífuga, trazendo o que está ali naquelas áreas e de outras áreas, principalmente gestão de riscos e preservação, mas para o interior dessas áreas entender quais são as confluências, as possibilidades de jogar para fora e retornar para essas áreas que estão ali escritas para contribuir com elas. Então, o título já deixa explícito quais são, e o meu objeto, na verdade, de pesquisa. O título provavelmente será o título da tese também, o atual ensino e a prática de preservação no Brasil, a partir dos campos da arquivologia, da biblioteconomia, da ciência da informação e da museologia. Estão colocadas em ordem alfabética e não tem nenhuma, né? Não tem mais nada sendo dito ali, estamos só em ordem alfabética, tá? Então, como é que eu passo? Alguém pode passar para mim? Ah, beleza, próximo então. Só para ter uma ideia do que eu vou apresentar, esse é o sumário da apresentação. Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês as inspirações e algumas questões que me provocaram a pesquisar sobre isso. Acho muito importante me contextualizar e contextualizar minha pesquisa. E depois, resultados parciais, né? Que aí vai ser muito propício para promover essa relação de troca, tanto a minha contribuição quanto eu poder escutar o que vocês podem até contribuir comigo na minha pesquisa. Algo que já foi feito, que eu posso trazer, um pouco sobre a história e as relações entre essas 4 áreas, arqueologia, biblioteconomia, ciência da informação e museologia. Só para fazer uma breve contextualização, né? Depois, sobre preservação, vou abordar um pouquinho sobre conceitos, fundamentos e abordagens, né? E, por fim, daquelas 4, eu, na verdade, coletei dados de todas as disciplinas, de todos esses cursos no Brasil inteiro. Então, são mais de 300 disciplinas que versam, a partir da leitura da ementa e do título, sobre a preservação, direta ou indiretamente. Então, eu já analisei os dados sobre os 17 cursos de arquivologia. Então, eu tenho os dados de todas as outras 3 disciplinas, mas para apresentar aqui hoje, eu só trouxe o da arquivologia, que foi o que deu tempo para fazer, e ainda tenho, né, uma qualificação para apresentar, então vou deixar isso mais para frente, tá bom? Mas já tenho alguma coisa para mostrar para vocês. E, por fim, a partir desses resultados que são parciais, eu queria fazer algumas considerações. Na verdade, eu vou fazer algumas considerações e espero até o retorno de vocês, né, para ver onde eu estou acertando, onde eu posso estar me equivocando, tá bom? Então, pode passar para mim? Esses são alguns documentos que representam algumas inspirações que me provocaram a ter algumas questões, tá? Não tem nenhum documento aí da área de arquivologia especificamente, porque eu quis trazer a contribuição de outras áreas para me provocar, né? O primeiro ali é algo minimamente padrão e confluente às 4 áreas, né? Conceito de preservação, e ali abarcando tanto a conservação corretiva quanto a preventiva. Eu vou falar só um pouquinho daqui a pouco. Um documento muito importante, que aí eu estou direcionando um pouco a contribuição desse meu trabalho para o foco na gestão de riscos, né? Ao invés desses profissionais dessas áreas atuarem no reparo e às vezes alunos querem ser conservadores ou até pensam em ser restauradores no curso que não é de restauração, eu estou focando a ideia de que a gente tem que trabalhar no âmbito da administração e da gestão. E a gestão de riscos é muito importante. Para isso, né, para a formação da gente naquelas 4 áreas, é o esboço da minha proposta. Aquele documento primeiro ali de uma casa pegando fogo é um documento do ICROM, que a gente tem um brasileiro que participou da escrita desse documento, que é o Peter Zora, e é um documento de referência, inclusive para a aula de conservação preventiva que eu ministro lá no Rio. Tá? É um documento que me ajuda bastante. A dissertação da Ingrid Beck ali no meio,
que ela vai abordar sobre o ensino de preservação em 2006 nos cursos de Bíblio e de Arqueologia, e ela vem da museologia, então ela já provoca essa discussão interdisciplinar e pega essas confluências para poder falar um pouquinho sobre quais são o perfil dos cursos, o que tem de obrigatório sobre preservação, o que não tem, e algumas contribuições, né? Mas ela fica nesses dois, Bíblio e Arquivo. Então, isso me inspirou a abarcar aquelas 4 áreas. Um documento do IBRAM também, que aborda sobre gestão de riscos, mas é muito mais sucinto do que o documento do ICRON, né? Que o do ICRON já é praticamente um manual ou um guia, eles dizem que é um guia, mas é praticamente um manual como aplicar a gestão de riscos nas instituições. A política de preservação da Fiocruz também é bastante interessante para a gente ter uma ideia sobre o que é uma política, para que serve uma política. Na capa dela está escrita que ela é criada para determinar diretrizes, né? Então, acho que é um bom exemplo para didático, no meu caso, e também para me provocar a estudar sobre isso, em que âmbito a gente tem que atuar. Acho que a gente tem que atuar também na construção de políticas, de forma interdisciplinar, e não restrito a relações só entre aquelas áreas, com outras áreas também. Mas o meu objeto está circunscrito àquelas 4, né? E, por fim, ali, uma palestra do Pedersoli, que ele vai tratar, ele apresentou essa palestra na Biblioteca Nacional, sobre mitos da preservação. Ele vai falar sobre o uso do sprinkler e o não uso do sprinkler. Nós temos alguns métodos para combater, reagir ao princípio de incêndio, né? Sprinkler é um deles, né? Temos outros, gás e tal, mas o uso e o não uso, ele representa bem uma foto, né? Um livro molhado e uma sala inteira queimada. Então, fica um pouco claro qual é a proposta dele, né? Na possibilidade de ter isso, é melhor do que não ter, né? Se você tiver um sistema de gás que você retira, joga um gás que não permite o incêndio acontecer, beleza, você tem um tempo para sair da sala e depois não vai ter combustão ali dentro. Mas se você não tem recurso para isso, é melhor ter alguma coisa, o sprinkler é uma delas, né? Então isso me provocou, tá? Então, só para apresentar isso, para vocês terem uma ideia do porquê que eu estou pesquisando sobre. Pode passar, por favor. Aí eu já vou entrar nos resultados parciais, tá? Primeiro, sobre essas 4 áreas, eu estava até conversando aqui com o José antes da apresentação, eu estou aguardando o retorno da minha orientação da leitura, nessa parte, na primeira parte que eu escrevi, tá? Mas a gente tem ao longo temos as raízes dessas áreas, né? É muito evidente que a gente tem soluções práticas em todas elas, influenciando sua constituição enquanto campo. Depois a gente tem nessas áreas, principalmente na Bíblia, na arqueologia, na museologia, depois a gente tem uma institucionalização e pesquisa sobre nas universidades. A CI tem um histórico um pouco diferente, mas a gente tem todas elas questões muito aplicadas, né? Então a gente tem algumas confluências e todas elas trabalham. Aí eu vou pular o do meio para poder explicar, né? Todas elas trabalham com algumas concepções, principalmente contemporaneamente, conceitos, na verdade, de memória, de informação e de documento. Eu coloquei asterisco ali porque tem suas adjetivações. Documento arquivístico, um documento de biblioteca. O que é um documento para a ciência da informação? Há dissonâncias dentro das próprias áreas, né? Mas esses conceitos são trabalhados dentro dessas áreas. Eles permitem, além deles, a preservação, o conceito de preservação, eles permitem o diálogo, na verdade, influenciam o diálogo. Mas há dissonâncias dentro da própria área e há também divergências entre as áreas. O que não quer dizer que não há também confluências. Todos esses assuntos são nós que a gente usa para poder discutir entre as áreas e contribuir mutuamente. Então, há essas confluências, a preservação é um assunto que é transversal a todas elas, mas eu não vou entrar no mérito dos detalhes. Qual o desenvolvimento dos conceitos e quais são as perspectivas sobre os conceitos de informação, as definições possíveis dentro da CI, dentro da arqueologia, não é aqui que eu vou entrar nesse mérito, é na dissertação, na tese do caso, tá? Mas isso eu trouxe para demonstrar que tem alguns pontos em comum que a gente vai se utilizar deles para poder discutir. E o que está contornando toda a pesquisa é talvez um ponto mais comum ainda, que é o assunto da preservação, tá? E aí eu tenho essas confluências, mesmo respeitando a história, a epistemologia e as práticas, inclusive os objetos que são diferentes, nós temos alguns afastamentos. Em resumo, nós temos aproximações, questões em comum, algumas bases, conceitos de preservação, por exemplo,
mas temos alguns afastamentos, objetos, técnicas e epistemologia, tá bom? Pode passar? Bem, e aí, sobre preservação, eu vou tratar nos próximos 3 slides, né? Primeiro, sobre o que é preservação, como preservar, é uma proposta, tá? E gestão de riscos, que é o que eu quero enfocar, é o que eu pretendo enfocar, inclusive, para propor aquela contribuição para fora da área, na qual é o meu núcleo, que é a arquivologia, né? Mas eu estou fazendo diálogo com as outras. Pode passar? Bem, esse desenho aí, acho que todo mundo que já estudou um pouquinho sobre preservação já viu ou teve alguma representação parecida, né? A gente tem alguns conceitos e eu me utilizo de algumas definições para não ficar preso a uma, inclusive porque dou aula sobre isso, então para não mostrar uma única definição, a gente pode pegar a definição do Sérgio Albit de preservação. A Ingrid Beck pega uma na dissertação dela, da Unesco. Tem outra que eu não lembro agora. Todas elas têm um mínimo de consenso em dizer que preservação é o conjunto daquelas atividades ali, seja direto ou indiretamente agindo sobre os documentos, né? Seja na prevenção, que aí está daquele lado ali de ações preventivas, na conservação preventiva, seja atuando na conservação, alguns definem como conservação corretiva para diferenciar de conservação preventiva, mas a gente está falando de pequenos reparos, ou restauração, que é algo muito mais aprofundado para tentar voltar a um estágio. Tem discussões sobre isso, né? Evidenciando a intervenção, não evidenciando, mas um trabalho muito mais aprofundado e especializado em cima do bem cultural que está sendo mexido ali. Não estou falando só de documento de arquivo, né? Estou falando de qualquer tipo de bem cultural material. E aí, há um mínimo de consenso sobre preservação que tudo feito ou só em uma dessas 3 partes, ou em todas elas, isso tudo é preservação. Estou atuando em preservação nesses 3 âmbitos de atuação. A minha proposta está muito mais vinculada a absorver alguma coisa ou boa parte da gestão de riscos, e não só disso, mas tem algo a mais, para atuar na conservação preventiva desses profissionais que estão ali elencados, na verdade, profissionais formados por aqueles campos, né? Se valendo muito daquela questão da gestão de riscos como metodologia, e não só se limitando à parte da metodologia, para poder atuar no âmbito da gestão da administração. Por exemplo, para evitar incêndio no Museu Nacional, evitar uma série de coisas que são muito possíveis e não precisa de uma formação de ser um conservador ou um restaurador para identificar, avaliar o risco e propor prioridades de ação, tá? Só que quem vai fazer essas coisas não é quem está propondo necessariamente, mas quem está propondo em conjunto tem que ter esse olhar especializado para entender o que deve ser feito para prevenir algum risco, né? A ação de algum risco que pode ser cumulativo ou pode acontecer de uma hora para outra, como um incêndio, né? Que tem as maiores proporções de perda de valor para um acervo. Tá? Pode passar? Bem, aí como preservar é uma proposta que eu não vou conseguir falar muito por conta do tempo, mas de forma resumida dá para trazer a ideia que eu estou desenvolvendo, né? Bem, pensando nas confluências principalmente, que é nisso que eu quero pegar, né? Eu não vou fazer uma tese para ficar evidenciando diferenças. Quero deixar que isso existe, né? Mas pegando nas confluências, a gente precisa e a gente agora eu estou falando daquelas 4 áreas, né? Na formação, abarcar teoria, prática e eu pensei em escrever formação política, alguma coisa, mas eu preferi colocar gestão barra administração. A gente tem que entender que a gente está administrando algo e não é só os documentos lá do censo, a gente está administrando junto com pessoas. Então a gente tem que, para fazer gestão de risco, a gente não trabalha só, vou numa instituição, aplicar metodologia, entender o que tem de potencial risco ali, para poder evitar. E a gente precisa de pessoas e precisa de recursos, hein? A próxima parte ali, né? Então, tem uma formação teórica, tem uma formação que a gente entende algumas coisas, como fazer, mesmo até entender como funciona o laboratório, como funciona o pequeno reparo, algumas teorias sobre restauração, para saber conversar sobre tecnologia da informação, né? Saber dialogar. E trabalhar no âmbito da gestão, da administração. A gente vai ter que trabalhar junto com muitas áreas para poder aplicar uma metodologia de gestão de riscos, né? Recursos, aí
eu não escrevi essa parte ainda, mas uma das contribuições é do Sérgio Albit. Ele vai fazer um capítulo inteiro da tese dele sobre a importância do orçamento, né? Sem recursos, eu não consigo nem contratar pessoal, nem comprar coisas, nem fazer quase nada. Só que alguma coisa eu consigo fazer, né? Mas é muito importante. E, por fim, política, incluindo na formação também, mas tratando da palavra em três espectros, né, ou três matizes ali. Na formação, na forma de atuar, a gente precisa de atuar politicamente, não desmerecendo a política, pelo contrário, entender como a gente pode ter estratégias para colocar em prática aquilo que a gente entende que é necessário, né? O estudante ou o formando tem que entender isso. Documentos institucionais, política institucional que eu estou falando, né? A gente precisa de construir políticas institucionais que contemplam, inclusive, gestão de riscos também, né? Por isso, ali, lá no início, eu coloquei a política de preservação da Fiocruz. E, até me remetendo de novo à tese de Sérgio Albit, políticas públicas, né? Que na tese dele não identifica, na verdade, uma política pública de preservação no Brasil, tá? Isso é parte do que está feito, tá, gente? Pode passar? E aí, eu vou ter que ser sucinto, mas esse desenho, esse ciclo representa a metodologia de gestão de riscos, que no fim eu coloco que ela não é complexa, quer dizer, ela é complexa, mas não é complicada. Né? Dá para a gente entender. São 120 e tantas páginas, 122 para explicar isso daí. Eu não sei se eu vou ter tempo, eu posso passar uns 5 minutos. Então, nesse documento, que é o documento do ICOM que eu mencionei para vocês de 2017, a gente tem ali, começando pelo contexto, a gente está falando ali no âmbito de uma instituição, né? Poderia ser o Arquivo Nacional, por exemplo. Então, identificar o contexto, potencialidades e dificuldades que esse contexto me demonstra, eu vou poder saber, olha, eu posso planejar até que ponto, quanto de orçamento eu posso ter, como é que a política atual está funcionando para eu saber se eu posso planejar e conseguir alguma coisa ou posso planejar e talvez eu não vá conseguir, né? Quais são os atores ali que eu preciso e eles estão disponíveis, uma série de coisas para a gente entender se o que a gente está querendo, até onde a gente consegue aplicar, porque não é muito produtivo a gente fazer um planejamento super interessante, maravilhoso, mas não ter a noção de que aquilo não vai ser colocado em prática. Né? Basicamente, a primeira parte é ter noção. Qual é o meu contexto? O que eu consigo fazer? Então, vou gastar energia à toa ou não? Né? Para ter essa ideia. Bem, aí depois esse documento elenca 10 agentes de risco, que eles são minimamente universais, por isso eles estão elencados ali. A gente pode identificar outros, mas aí eu vou até usar uma outra foto no próximo slide, para demonstrar quais são esses. E são conhecidos nossos, né? A gente trabalha isso na conservação preventiva. Só que agora a gente está trazendo uma metodologia para atuar em cima deles. E aí a gestão de riscos não vai trabalhar só na prevenção, mas na reação também. Só que o que nos favorece na conservação preventiva a gente pode usar. Não vejo problema algum, né? É uma contribuição. Então a gente tem ali forças físicas, dissociação, umidade relativa, temperatura, luminosidade, poluente, praga, água, fogo e criminosos. Né? Tudo isso a gente já conhece desde um bom tempo. Né? Você pode voltar, por favor? Aí a gente está na parte, depois de contextualizar, identificar quais são os riscos. Quais são aqueles 10? Eles estão presentes no local onde eu estou, na instituição onde eu estou analisando? Eu vou identificar quais são os riscos, quais são as camadas de envoltório, né? O que influenciam em barrar ou não, evitar ou não os riscos, né? Aí eu vou só ler aqui quais são elas e um dimensionamento muito interessante. A gente tem que considerar essas 6 áreas, né? Eu vou ser sucinto porque isso é mais uma parte metodológica, tá? É só a contribuição que eu acho que essa área pode trazer para a gente. Desde a unidade de arquivamento, falando na linguagem da arqueologia, ou na linguagem que foi utilizada para esse manual, que é voltado para a museologia, a gente tem que observar desde qual a embalagem, qual o mobiliário, qual é a sala, qual é o edifício, qual é o sítio e qual é a região. O sítio é o entorno. É a região, aqui, o Rio de Janeiro, o que essa região tem ou não tem terremoto? Isso é algo a ser observado. Não tem. Então, beleza, menos um risco. Né? Aí, ainda assim, identificando, né? A gente analisando tudo isso. É realmente complexo, mas não é complicado. É muita coisa, né? Esses tipos de riscos, eles elencam em 3. Eventos raros, eventos comuns,
incêndio é um evento raro, mas tem proporções catastróficas, potencialmente, né? A gente acabou de ver recentemente. E processos cumulativos, a luz, por exemplo, na universidade. Né? Então, que tipo de risco que está existindo? Todas essas variáveis vão ser consideradas para você elencar quais são as prioridades de ação. Né? Eu tenho quanto tempo de estimativa de vida para esse documento? Ah, tenho 1000 anos. Esse aqui posso perder daqui a 2 anos. Então, talvez isso seja uma coisa que vai levar muito grau de prioridade para atuar nesse documento. Depois de identificar, a gente vai analisar. Essas escalas ABC são o A, o B e o C, cada uma delas são métodos para você quantificar aquelas variáveis. Eu vou ser sucinto para não ficar abordando muito, mas essa quantificação, a partir daquela qualificação interior da identificação, você vai elencar. Olha, está mais próximo de 15, se eu não me engano, é o máximo. Então, isso pode ser uma alta prioridade, porque está batendo em 3 variáveis ali, o A, o B e o C, somando 5 em cada uma, então aquilo é alta prioridade de ação. Né? Fontes de informação, para a gente poder calcular essas variáveis todas, essa metodologia vai sugerir 3, né? Estatísticas regionais, conhecimento local ou de senso comum e conhecimento técnico-científico. Procurar em fontes, né? Por exemplo, teve agora um seminário que o Pedersoli e a Seara, uma série desses profissionais dessa área estavam, e eles estavam mencionando a recorrência de incêndio no Brasil, é muito alta. Né? Então, onde recorrência de furto ou de roubo, você pode recorrer a uma delegacia, por exemplo, na área. Então, quais são as fontes? É isso que ele está dizendo ali, para você ver a recorrência, a periodicidade. Depois de analisar isso, você vai avaliar, a partir daquela quantificação dos dados, qual o nível de prioridade de cada risco aqueles lá de cima. Né? E qual a magnitude desse risco. Tudo isso vai ser considerado para eu poder aplicar como prioridade ou não. Né? E aí, a gente está passando em vários níveis de decisão, até o último que vai empreender esforços e recursos para poder aprovar uma ação. Por fim, a gente volta àquelas 6 camadas, nesse ciclo aí, para poder tratar essas 6 camadas. Né? Dentro da sala, eu posso ter uma câmera para poder, sei lá, monitorar. Né? Posso ter, num ambiente de exposição, uma plaquinha para evitar que a pessoa ultrapasse. Então, tem algumas etapas ali, entre aspas, para poder fazer a prevenção e também a reação ao agente de risco. Depois de tratar essas 6 camadas, a gente tem ali os estágios de controle, que estão entrelaçados a essas 6 camadas. Né? Eu vou só pedir para passar para o próximo slide, para fazer uma representação que é desse mesmo documento. Quais são essas etapas de controle? Depois de fazer esse estudo todo, o que eu vou dar prioridade? Eu vou agir de determinada forma, tentando passar por essas etapas. Primeiro, da primeira para a última. A primeira é o mais interessante, que é o risco termine ali. Né? São barreiras. Né? O intuito é evitar chegar a recuperar, que seria a restauração, em algum caso. Bem, primeiro eu tento evitar com isso é uma exposição, né, fictícia ali. Primeiro eu estou tentando evitar, estou dizendo para a pessoa, não passe. Né? Depois eu bloqueio a passagem dela. Ela já entendeu. Né? Se ela passar dali, ela tem algum propósito. Eu estou detectando com uma câmera ali a outra, terceira barreira. Agora, eu já estou no limite da reação. Que eu detectei alguém que provavelmente está querendo furtar ou fazer algum dano àquele bem material ali. Então, eu vou ter que responder. Aquele carinha pode ser um segurança. É uma outra barreira. E a última, quebrou, assaltou. Se quebrou, vou ter que restaurar. Se roubou, vou ter que entrar em contato com a polícia. Então, é a reação, é recuperar. Por isso que não é só restauração. Né? Mas essas são as 5 etapas propostas. Isso é administração, isso é gestão. Isso tem muito a ver com preservação. Né? Para evitar, principalmente. Tá bom? Só pedir para passar para esse último. E acho que é isso. Por último era monitorar. Mas monitorar para poder continuar naquele ciclo ali, sendo ele mesmo avaliado. Tá? Penúltimo slide é esse. Não, tem esses dados também. Eu vou resumir. As minhas considerações são as seguintes. Essa metodologia contribui muito para essas áreas, para a atuação no âmbito desses profissionais que estão sendo formados. Além de trazer uma metodologia como contribuição, é necessário estratégias para a construção de uma identidade daqueles que ali estão representados, ou sua história, valorização daquele bem material que a gente está trabalhando em cima. Não adianta só um grupo de pessoas dar valor àquilo ali. Tem que ser maior do que isso, principalmente se a gente falar de patrimônio público. A gente estava conversando, inclusive, sobre isso antes da apresentação aqui.
É uma metodologia complexa, mas não é complicada, é muito inteligível, né, o passo a passo, inclusive aparentemente é muito linear, não é totalmente linear, mas é muito fácil de entender assim. Próximo, por favor. Isso aí são dados com relação ao curso de arqueologia. É o último dado que eu quero apresentar para vocês e colocar as considerações finais. Eu levantei 17 cursos do EMEC, tem algumas coisas que eu não tenho como colocar no slide, né? Mas eu peguei na base do EMEC, uma base do Executivo Federal, e me deu o resultado de 16 cursos de arqueologia, todos eles em universidades públicas, estaduais ou federais. Só que eu identifiquei mais um na Unify de São Paulo. Então são 17 na minha contagem. E disciplinas relacionadas direta ou indiretamente à preservação, encontrei 35. Né? E aí eu só vou expor os dados e depois colocar as considerações que têm a ver com esses dados e com o que eu acabei de falar com vocês. Primeiro, foi a melhor forma que eu achei de demonstrar esses dados, né? Porque se eu botasse gráfico, ia ser um gráfico para cada daquelas variáveis ali. Bem, a disciplina dessas 35 só nos cursos de arqueologia no Brasil. Peguei isso, foi no início desse ano. Bem, voltada diretamente ou parcialmente para a preservação. 34 diretamente, uma parcialmente. Aí tem a porcentagem do lado. Tá inteligível ali para ler? Tá dando para identificar, mais ou menos? 34 diretamente, não, 97%. A maioria, né? Bem, é obrigatória? 23 sim e 12 não. Né? No total de 30, sempre no total de 35, tá? Aborda sobre documentos digitais, 15 não está evidente na ementa, 14 sim aborda, e 6 ementa não encontrada. Na verdade, eu não encontrei 8 ementas de 8 disciplinas. Só que ali eu coloquei que 6 ementa não foi encontrada, porque no nome você vê, preservação digital, estratégia de preservação digital. Então, não precisava da ementa para saber que tratava de preservação de documentos digitais especificamente. Tá? Mas no total eu não achei 8 emendas. Isso vai ser evidenciado nos próximos dados. A próxima, aborda sobre documentos analógicos? Sim, 19. 8 não está evidente. E 8, ementa não encontrada. Depois, aborda diretamente, parcialmente ou não menciona sobre gestão de riscos, aí esse dado é relevante. 27 não menciona em parte alguma da ementa e 8 emendas não encontradas. Esse número 8, emendas não encontradas, vai se repetir, né? Aí depois, aquelas 3 áreas de formação que eu coloquei lá no início. Trabalha teorias e conceitos? 19, sim. 8 não está evidente. 8 emendas não encontradas. Trabalha técnicas e práticas? 27, sim. 8 emenda não encontrada. Trabalha atuação política e ou estratégica? 15, sim. 12 não está evidente. E 8 emendas não encontradas. Esses dados acho que já ressaltam algumas coisas que eu já mencionei. E por que eu estou propondo o que eu estou propondo? Né? Aí esse é o último slide agora, o próximo. Bem, as considerações são preliminares, mas algumas coisas são previstas, outras talvez não. A atuação interdisciplinar, não só entre essas áreas, mas a gente precisa da informática, de outras áreas também. Né? Entender que a preservação é a condição, entender que preservação é condição para a gestão e, consequentemente, para o acesso. Atualizar conteúdos, a minha proposta é atualizar um pouco o conteúdo, não deixar de lado o que a gente já trabalha, mas trazer algumas contribuições. Ter formação com conteúdo teórico, prático e de gestão. Atuar na preservação no âmbito da conservação preventiva e gestão de riscos, trazendo a contribuição da gestão de risco, né, para a gente. Tá bom? Obrigado. Eu passei 5 minutos do tempo. Valeu, obrigado, gente. Está dando para me ouvir? Tranquilo? Bom dia a todos. Eu me chamo José Antônio. Sou doutora do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. Iniciei meus estudos lá em 2017. Sou analista em Ciência e Tecnologia
pleno pela Fundação Carlos Rui Barbosa, estou na Fundação desde 2014, que foi também o meu primeiro momento que fui me aproximando um pouco mais da área de arquivo, né? Porque minha orientadora, que é a professora doutora Lúcia Maria Veloso Oliveira, também é da Fundação Carlos Barbosa, tecnologista, e eu sou professor de administração também da Universidade de Tasso de Sá, né? O tema que eu estou trazendo para a nossa discussão hoje, que foi bem interessante a fala do Bruno, porque vai sempre, esses temas de alguma maneira sempre se encontram, né? O título que eu estou dando para ele foi Transparência Pública, Acesso à Informação e o Dispositivo Arquivo, Diálogo Científico. O meu interesse em transparência pública, ele se inicia, minha motivação inicial, pelo fato de já estar há 14 anos no Serviço Público Federal, ou seja, estou com quase 34, então são desde os 20 eu estou no Serviço Público, né? Meu contato com a iniciativa privada foi mínimo, muito pouco. E eu sempre dei muita atenção à importância de se transmitir informação com clareza no próximo, né? Eu acho que o serviço público, sem essa condição básica de proporcionar ao cidadão meios que ele entenda, né, aquilo que a gente está fazendo, é fundamental. Então, quando a professora Lúcia me propôs essa ideia de trabalhar transparência na ciência da informação, embora eu seja da administração, os meus olhos saíram corações, literalmente, brilhou muito, né? Então, a minha palestra tem esse título, mas no fundo é apenas um título para trazer aqui para a discussão da Semana Nacional de Arquivos, mas em realidade esse título ele é reflexo, pode passar por gentileza, ele é reflexo de uma pequena síntese que eu faço acerca da minha tese de doutorado, também tem andamento, como o Bruno, falta 1 ano e meio para a gente poder terminar, mas na UF. A minha tese tem o seguinte título: Transparência com política de Estado, avaliação qualitativa dos dispositivos de acesso à informação pública sob a governança do Poder Executivo Federal Brasileiro. A gente acredita muito que o título de tese ele é fundamental para reconhecer o que a tese quer dizer, né, ou qualquer trabalho acadêmico. Eu tenho feito algumas pesquisas, quando você vai na base de teses e dissertações da CAPES, o título não corresponde necessariamente aos objetivos daquele trabalho acadêmico. Então, uma coisa que a professora Lu sempre me pediu fosse que eu traduzisse já no título para o leitor, já que eu estou falando de transparência, a capacidade de dizer o que eu quero fazer, né? Esse título aí, então, a gente pode dizer que eu quero trabalhar transparência pública, porque é a transparência estatal, próprio, né? Eu vou trabalhar uma avaliação qualitativa e não quantitativa do que eu estou chamando de dispositivos de acesso à informação e que estão ali vinculados ao governo federal, ao Poder Executivo Federal, né? Desse conteúdo, o que fica mais em interrogação para nós é o conceito de dispositivos, né? Mas ele, na verdade, é o centro da minha discussão, esse conceito de dispositivo. Aliás, ele fundamenta a minha discussão, né? Até também conversando com o Bruno agora há pouco, antes de a gente começar a fala, quando as pessoas olham acesso à informação, elas só remetem à lei de acesso à informação. Mas o acesso à informação, na minha tese, na tese que eu estou desenvolvendo, não vai falar de lei de acesso à informação, embora a gente saiba que isso é um assunto já bastante corriqueiro e recorrente da área. Porém, esse termo acesso à informação quer dizer a possibilidade de alguém acessar essa informação, não só pela lei, mas por todos os outros dispositivos que ele pode ter em suas mãos para poder conseguir ter essa sensação de acesso, né? Ou chegar a esse acesso próximo. Né? Pode passar, por favor. Então, assim, eu trouxe apenas um conceito de dispositivo, eu trouxe do George Agamben, que ele diz o seguinte: dispositivos é um conjunto variado que abrange os discursos, as instituições, as decisões regulatórias, as leis, as medidas administrativas, as declarações científicas, as proposições filosóficas, morais e filantrópicas. Então, o dispositivo a gente está considerando esse grande conjunto como um dispositivo, né? E aí, a minha ideia de originalidade em relação à tese é pegar esse conceito dispositivo e criar, ou a partir da literatura, por óbvio, né, sinalizar alguns dispositivos de acesso à informação. E quando se pensa hoje em acesso à informação, como eu falei, pensa na LAI, pensa nos arquivos, também, sobretudo no Arquivo Nacional. E você vai tendo alguns pequenos outros dispositivos sobre esses assuntos.
Então, a nossa proposta é trazer esses dispositivos, elencar esses dispositivos e qualificá-los, entendeu? A partir de uma análise que ainda não está clara qual vai ser o método que eu vou utilizar para poder avaliar cada um desses dispositivos, mas até o final eu acho que vocês vão entender mais ou menos qual é o caminho, o percurso metodológico que eu estou pretendendo adotar. Pode passar, por favor. Então, assim, eu estou partindo do princípio da existência de dispositivos, que eu vou nomear mais à frente, e esses são os dois problemas centrais da minha pesquisa. Primeiro, quais os dispositivos que representam ou possibilitam a transparência pública no contexto brasileiro? Que dispositivos são esses? Alguém consegue lembrar de algum outro dispositivo além de lei e de arquivo? Mas existem outros dispositivos na nossa concepção. E segundo, em que medida a administração pública federal, na premissa da existência de uma política de acesso à informação, eu estou considerando que ela existe, ok? Agora a gente pode questionar se ela realmente existe também. Vem proporcionando, subsidiando com qualidade, ou seja, de modo a realmente entregar qualidade a quem de direito, ao cidadão principalmente, dispositivos de transparência à sociedade após a Carta de 88. A gente está fazendo isso bem? Nós estamos conseguindo executar isso bem? Praticamente essa é a minha pergunta central. Pode passar para o direito. Até o momento, o nosso levantamento, nosso estudo, identificou até por hora 6 dispositivos. Tá? O primeiro é o dispositivo cultural. Em que sentido dispositivo cultural? Né? Na verdade, engraçado, a gente estava falando, a gente senta para conversar com alguém, a gente acaba tramitando sobre os nossos assuntos que tanto nos interessam. Né? Qual é a cultura do cidadão buscar informação? Primeira pergunta. Ele tem vontade de procurar esse dado, esse documento? Tem. Isso é uma questão. Então, eu posso dizer que o dispositivo cultural envolve duas visões, uma endógena e outra exógena. Né? Endógena seria aquilo vinculado a dentro do serviço público. Nós estamos preparados, servidores, para poder passar informação, nos organizarmos a ponto de disponibilizar informação ao cidadão. Né? A lei propõe que o sigilo é a exceção, né? Não é a regra. Mas o serviço público vem de um costume patrimonialista do sigilo ser a regra. E o quanto nós queremos passar para o cidadão e abrir a nossa caixa preta documental, digamos assim, né? Qual o nosso interesse nisso? Ciente de que, ao abrir essa situação, aquele cidadão se empodera e nos cobra aquilo que ele tem direito de cobrar. Mas existe, de fato, por quem coordena isso, desejo de colocar isso como um telhado de vidro para a população? É uma questão. Do outro lado, você tem a questão exógena. Ou seja, que cidadão é esse? Se ele está interessado na informação, ele sabe o que é um arquivo. Até a nossa colega falou agora há pouco, aqui, passam aqui na frente, acho que isso é uma igreja. Não é isso? Se dizer que o Arquivo Nacional é uma igreja. Ou seja, imagina-se tudo, mas não se tem contato com a ideia da importância que o Arquivo Nacional tem para o país. Porém, essa discussão ela abrange, por exemplo, outras questões. Ano passado, durante as eleições, houve uma discussão, o Datafolha fez uma pergunta aos eleitores, perguntava o seguinte, qual é o assunto que mais interessa que o próximo presidente, ainda sem saber quem seria, deve se debruçar, deve discutir? O assunto era a corrupção. Né? Qual é o assunto que ele deveria cuidar mais? Qual é a preocupação dele? Desculpa, qual é a preocupação que esse presidente deveria ter? Depois ele fez uma segunda pergunta, eu não estou com a pergunta aqui, mas ele dizia assim, qual é a prioridade que ele deve dar? Não é a corrupção, é a segurança, é a saúde. Por quê? Porque existe uma escala de necessidades. Eu não vou me interessar, por exemplo, em pensar em transparência, pensar em acesso à informação se eu não tenho básico, se eu não tenho saneamento básico, se eu não tenho ônibus direito para pegar, para poder chegar no meu trabalho com qualidade. Então, esse cidadão está deslocado porque ele quer, não, olha, se tem arquivo ou não tem arquivo, não é um problema. Eu quero que o meu ônibus esteja no ponto, eu quero acesso para poder chegar ao meu trabalho, eu quero o metrô dessa maneira, eu quero comida na mesa. A gente pode parecer que isso é um discurso que não existe,
mas nós ainda temos muita pobreza aqui no país. Então, assim, você não vai para o segundo estágio de pedir arquivo, de pedir documento, e lutar por isso, ou querer até informação, sem antes você ter o básico, né? A gente tem melhorado. Talvez estamos tendo uma melhora agora tanto quanto cambaleante, enfim, uma situação mais complicada. Porém, o que a gente pontua é que esse cidadão não vai buscar, naturalmente, transparência, acesso à informação, se ele não tem mínimo. Então, perpassa uma ideia de cultura, de valorização, que está muito intrínseca na relação entre o cidadão, o arquivo e aquilo que o Estado disponibiliza para ele. O segundo dispositivo é o comunicacional, que tem a ver, aí eu vou dar um exemplo bem simples para a compreensão de todos. Tanto o governo Temer quanto o atual governo, eles fizeram uma forte campanha para a Previdência. Eu tenho 6 figuras no meu celular aqui, por exemplo, que provam lá, tem um homem negro falando a Previdência é necessária, isso aqui é super importante para o país. Não estou aqui analisando o mérito acerca da Previdência, ok? Mas por que não existe uma política de comunicação que faça o seguinte, olha, temos um portal da transparência, visite o Arquivo Nacional, busque informação pelo ESIC, por que não existe um marketing, digamos assim, que favoreça a ideia de provocar minimamente nesse cidadão, ainda que ele não tenha atendido às suas necessidades, o desejo, o anseio por buscar conhecer pelo menos aquilo que é um arquivo. Não existe esse investimento, pelo menos eu até o momento desconheço isso. É uma coisa utópica? É utópico, né? Mas eu acho que se você trabalha com o conceito de Estado Democrático de Direito, isso é fundamental. Né? O terceiro é o dispositivo sócio-civil, que tem a ver com a articulação da sociedade civil para ajudar nesse processo de alavancar a transparência, né? A gente tem algumas ONGs, artigo 5º, algumas entidades internacionais que trabalham nisso. Mas em que medida elas estão conseguindo ajudar a sociedade a buscar a transparência, a fomentar a ideia de acesso à informação? E em que medida ela está conseguindo traduzir para esse público aquilo que o Estado produz? Né? É uma outra discussão que eu também considero como dispositivo. O dispositivo legal diz respeito a todo o arcabouço jurídico legal de legislação de 88 para cá, que a partir desse terceiro principal dispositivo é realmente onde eu vou me debruçar, onde eu vou estudar, fazer a minha análise. Qual é o material documental de leis, decretos que a gente tem que favoreçam a transparência e o acesso à informação? Né? Então, a gente quer levantar isso. Isso é adequado? Por que a LAI só veio tantos anos depois, sendo que ela já estava mais ou menos prevista lá? Mais ou menos não, tem um artigo da Constituição que já dizia a necessidade da existência de uma lei de acesso. Por que foi tão difícil construir uma lei de acesso à informação? Isso levou mais ou menos de 20 a 25 anos para termos uma lei de acesso à informação. Depois de muitos países, por sinal. Né? E qual é a qualidade desses documentos hoje? Qual é a qualidade? Não só da lei, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, criada na época do Fernando Henrique, também é um documento de acesso à transparência. Né? Então, a gente está buscando levantar esse material completo para poder avaliar e verificar se temos uma estrutura que segura essa transparência que o Estado prega. O dispositivo tecnológico tem a ver diretamente com as questões que envolvem a parte de site do governo, qual é a tecnologia que a gente está utilizando para fazer o acesso ocorrer. Né? Quando a gente fala de portal de transparência, há geralmente um orgulho embutido nessa fala. Porém, tem uma pesquisa que aponta que metade dos municípios brasileiros ainda não tem uma internet de qualidade. José Antônio, porém, a gente tem hoje o celular, e aqui você tem internet. Mas há também estudos que provam que a internet é de baixa qualidade. Então, qual é a sua capacidade de acessar esses portais e entender e traduzir aquilo que o portal de transparência, por exemplo, faz? Né? O portal de transparência teve uma modificação agora recente, eu não sei orçamentariamente o que isso representou de valor, por exemplo. Mas por que a gente valoriza tanto um portal se a gente não tem pessoas ainda habilitadas para compreendê-lo, okay? E não habilita o arquivo, ou aí falo desse arquivo onde eu estou, o Arquivo Nacional, como uma entidade representante fundamental do processo? Que valoriza o tecnológico e menos o institucional. Isso é uma outra questão que se coloca. Porque, naturalmente, você dizer que tem transparência como um portal é mais fácil de transmitir
mais bonito, digamos assim, mais eufemístico até, de dizer, o arquivo representa transparência. Né? E, por fim, chegamos ao dispositivo arquivístico, que, na verdade, seria a ideia de dispositivo institucional, ou seja, as instituições que estruturam a transparência no país. Né? E aí eu estou falando de tudo que envolve arquivo. O potencial e o poder do arquivo para proporcionar transparência. Né? Uma coisa que eu não falei anteriormente é a seguinte: transparência e acesso à informação, na nossa concepção na tese, não são a mesma coisa. Né? No fundo, transparência, no caso transparência pública, ela é algo, na concepção que eu estou adotando, imaterial. Ela é pouco tangível. Né? A sua tangibilidade vai aumentar ou diminuir de acordo com o tipo de dispositivo e a valorização desse dispositivo. Se eu tenho uma cultura de acesso, se eu tenho uma comunicação boa com a sociedade, se eu tenho uma sociedade civil organizada para proporcionar acesso, se eu tenho dispositivos legais que favoreçam a legitimidade do acesso à informação, se eu tenho uma tecnologia, web, site, aplicativo que favoreça que o cidadão compreenda o que é o acesso à informação e chegue até o que ele quer, e se eu tenho um arquivo fortalecido. Então, esses graus é que vão me dizer se eu tenho mais transparência ou menos transparência, que no caso menos transparência e opacidade. Né? Então, a ideia que a gente está tendo de avaliar qualitativamente é pegar aqueles dispositivos lá, né, que eu mencionei, e analisar a partir de uma escala. Bom, como é que está a situação do Arquivo Nacional, por exemplo, que é uma referência para todo o arquivo no país? Isso é uma grande referência. Ele está se aproximando mais daquela parte mais transparente ou da parte mais embaixo, que é mais opaca? Isso vai depender de outros microfatores que envolvem orçamento, envolve gestão de risco, envolve política, envolve uma série de coisas e atenção dada a esse dispositivo. Né? Então, esses dispositivos serão avaliados e balizados a partir dessa análise criteriosa para a gente poder tentar chegar a uma conclusão se esses dispositivos representam qualidade e de fato, efetivo a transparência pública no país. Tá? Vai passar. Então, assim, o que nos interessa hoje, no fundo, daqueles dispositivos, é qual a situação qualitativa do dispositivo arquivístico no Brasil. Né? Eu não vou me estender nas outras ações, porque eu acho que a gente está na Semana de Arquivos, temos que discutir o arquivo. Né? Essa resposta, se a gente olhar na internet, a gente tem ela facilmente encontrada em vários jornais. Né? Pode passar, por favor. Mas antes de respondê-la, eu queria mostrar a situação ideal. Né? Qual que é a situação ideal? Eu trouxe a situação ideal a partir desse texto do professor Renato Barbosa de Souza e do professor Rogério Henrique de Araújo Júnior, que é um artigo que eu encontrei, que diz o seguinte: a organização de documentos se dá para possibilitar o acesso rápido, seguro e eficiente à informação. No primeiro momento, para a correta tomada de decisão, para a comprovação, para garantir direitos e deveres da instituição ou de pessoas, para o estudo retrospectivo, para a manutenção de um estoque informacional que possa servir de ponto de partida para novas atividades e, na sequência, para a preservação do capital informacional que permitirá o uso além das fronteiras da criação do próprio documento. Me pergunto, quem é o gestor desse documento? Quem executa a gestão de documentos em sua profundidade, tabela de temporalidade, ação de... esqueci o nome, desfazimento não. Eliminação, obrigado, eliminação de documentos. Quem faz isso? É o arquivo. Então, se o arquivo não está organizado, ele não atende essa ideia filosófica tão importante para o acesso à transparência e para o Estado democrático dentro. Então, o arquivo tem que ser fortalecido de modo amplo. Né? Então, essa é a nossa situação ideal. Mas aí, trazendo aqui para o nosso exemplo prático, que é o próprio Arquivo Nacional, qual é a situação não ideal? Pode passar. Aqui eu trago 3 exemplos de 2017 e 2018 de notícias falando deste próprio arquivo. Né? A EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, dizendo que o arquivo passa por uma das maiores crises financeiras e orçamentárias. Uma segunda, falando sobre o triste aniversário do Arquivo Nacional, questões envolvendo política, questões envolvendo desabastecimento estrutural de pessoas. E o terceiro, trocas políticas e crise financeira ameaçando o próprio arquivo.
É um exemplo, óbvio que isso aqui a gente não está com a notícia completa, mas ele sinaliza o seguinte: assim como o Museu Histórico passou por um grande problema, a gente também tem um arquivo problemas, né? Agora, se a gente não se conscientiza que sem resolver esse problema não temos acesso à informação, não temos memória, não resgatamos hoje então, a valiosa memória nacional, a gente não consegue, por óbvio, dar andamento a um processo de transparência. Então, não é possível hoje ainda dizermos que somos transparentes porque não damos sustentação a essa transparência com seus dispositivos, sobretudo pelo arquivo, que é tão importante. E eu dou um depoimento aqui para vocês que há mais ou menos 5 anos antes de entrar na Fundação Carlos Barbosa, o arquivo, para mim, era visto também como um mero local de depósito de papel. Eu estou falando como administrador, que sou, né? Somente com contato com o arquivo organizado e a compreensão de qual é o sentido daquele arquivo, que eu não sou de arquivo, então eu não tenho, digamos assim, o vínculo da paixão da área, embora eu me apaixonei pela área de certa maneira, tenho um gosto pela área, eu estou distante dessa paixão, posso identificar com clareza a sua importância e valor. Um valor único, que sem ele não se tem como manter uma política clara de acesso, muito menos de conseguir atingir aquela transparência ideal que eu coloquei. Então, eu não nem coloquei considerações finais, sim considerações pontuais, porque, afinal, só quando eu terminar a tese mesmo, né? Existem muitas outras discussões que eu estou fazendo na tese, mas eu até a pedido da professora Lúcia, eu precisei fazer uma síntese do que eu estou discutindo, até porque eu não qualifiquei isso, eu preciso de um respaldo, né? Mas o primeiro é o seguinte: sobre o dispositivo arquivístico, eu vejo que ele está na periferia do governo. Okay? Ele é colocado perifericamente. Agora, essa periferia, por que existe periferia? Porque o capitalismo, de certa maneira, ele é de tendência periférica. Né? Por que a gente tem um celular e ele acaba? Ele em 2 anos de troca. Porque você tem a ideia de obsolescência. Se não tem obsolescência do celular, por óbvio, eu não troco o celular. Se eu não troco o celular, eu não compro. Se eu não compro, a roda não corre. Então, é necessário haver a ideia de uma coisa ruim para a existência de uma nova coisa boa. Okay? Mas existem coisas que não podem ser colocadas nessa marginalidade. Elas precisam, pelo contrário, elas precisam ser fortalecidas, porque elas não são um celular que eu vou trocar. Elas são coisas que respaldam a história, a memória e, sobretudo, nesse caso, a transparência do país. Eu vejo o arquivo é um exemplo do esvaziamento das instituições públicas, né? O que me entristece muito, por ser servidor também, por óbvio, né? A gente está falando do dispositivo arquivístico, mas, por exemplo, eu apresentei um trabalho no ANSIB, no qual a Procuradoria Geral da União, que é um órgão importante para acesso à informação, tem tido uma queda vertiginosa de corte do orçamento, justamente no programa Transparência e Acesso à Informação. Eu até posso disponibilizar esse arquivo, está aí, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, o acesso à informação na CGU, que eu fiz com a professora do servidor. Está lá, tem um gráfico provando a queda, ou seja, não é apenas o arquivo. Uma instituição como a Controladoria Geral da União também passa por questões orçamentárias complexas e difíceis que a gente não consegue entender. Como? Mas veja, José Antônio, todas as instituições estão dando o seu 500, digamos assim, né? Mas existem instituições que a gente não pode abrir mão, porque elas fragilizam a nossa democracia, sobretudo. Essa espécie não lugar do arquivo favorece, sobretudo, um mal que eu também estou estudando, que é a ideia de assimetria informacional. O que é assimetria informacional? É aquele tipo de informação que ela é bloqueada, ela é parcial, ou ela é desigual, sobretudo. Né? Isso aí vem muito por uma cultura... Veja bem, se eu não tenho um arquivo organizado, né, naturalmente facilita eu dizer se algum cidadão me pede, olha, infelizmente eu não posso te dar esse documento, eu não posso te dar acesso a ele, porque eu não tenho isso organizado. Ou seja, eu não ter essa estrutura favorece, cria uma burocracia, né? Ou, na verdade, o conceito é a disfunção burocrática, né? De uma visão que deveria estar organizada, algo que deveria estar preparado para dar acesso a esse cidadão. Essa assimetria informacional são os modos pelos quais esses vários dispositivos vêm sendo trabalhados e como eles podem diferenciar o modo de chegada da informação, não da informação, mas de um dado que vai se transformar em informação por aquele indivíduo,
a partir dessa ideia simétrica que não dá um equilíbrio para o acesso. Tá? E, por fim, eu digo que o não empoderamento do arquivo é o não empoderamento do cidadão. Natural. Isso é diretamente relacionado. Né? Se eu não tenho arquivo empoderado, eu tenho cidadãos empoderados também. Então, a minha discussão ela transita nesse aspecto. Né? É uma discussão que eu gosto muito de fazer, é uma discussão que busca uma ideia crítica sobre isso. A gente também não pode esquecer que a gente passa por um momento que a transparência ela é delicada, porque na polarização atual, às vezes dizer que um governo, por exemplo, um governo que é no momento do Estado, né, representante do Estado, é transparente, às vezes uma outra pessoa de uma visão diferente, ele não quer saber se é transparente, não, ele simplesmente quer refutar aquela ideia. Então, para a gente não trabalhar com a ideia de apenas refutar ações, a gente tem que firmar isso em alguma coisa. Não consigo enxergar um instrumento melhor do que a adequada gestão de documentos para fazer isso. Ou seja, eu quero comprovar se o governo X ou Y é melhor em relação à transparência. É possível aferir isso? Sim, mas você tem que ter um critério objetivo. Você não vai poder usar apenas a ideologia e a filosofia. Né? Então, a transparência, para mim, é um assunto que a gente precisa botar em pauta, precisa discutir mais. Estou usando grandes autores, óbvio, entre eles o professor José Maria Jardim, que é um grande nome da área acerca disso. A minha discussão busca dar esse caráter de analisar esses dispositivos, olhando pelo acesso à informação e vendo que, através de uma eficiência do dispositivo de acesso, a informação a gente vai ter uma boa transparência pública também. É isso. Obrigada, Bruno. Obrigada, Antônio. Muito obrigada, 3 vezes, obrigada. Mas, assim, essa mesa, a proposta dela, para mim, ela é muito interessante e, aliás, eu peguei e fui falando, mas a gente vai abrir agora para as discussões, né? Eu só estou tomando a frente nessa questão assim, de dar esses parabéns pela relevância que tem da discussão acadêmica para a gente que está aqui na ponta atuando numa instituição arquivística. Né? Às vezes eu sinto falta de que boa parte dos estudos acadêmicos que são feitos, o resultado das pesquisas ele pode ser aplicado nessa prática que a gente tem. Então, é um benefício, acho que para todos. Eu trabalho sempre naquela questão assim, de que a teoria ela pode funcionar assim na prática. Que geralmente a gente, quando sai da faculdade, acaba nos dizendo que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Mas a proposta de trazer a vocês, principalmente com a pesquisa em andamento, é exatamente para contradizer isso, dizer que a teoria sim pode ser aplicada e uma vez que ela é aplicada na prática, a gente fazer né, esse rebate de que, olha só, essa metodologia que está sendo desenvolvida para a prática, ela não está sendo eficaz. Então, é só iniciar a abertura dessas partes de perguntas aqui, só parabenizando mesmo. Se ninguém tem, eu tenho uma. Eu posso, assim, para vocês mesmos, assim, até para complementar um pouco mais o tempo da apresentação pode ter sido um pouco curtinho, mas, por exemplo, eu posso dizer que a preservação ela é um dispositivo para o acesso também. Eu acho que para a mesa até discutir né, nessa questão de você pensar a preservação nesse ponto de... Ela até é mais administrativa, né? Mas mais administração da preservação, eu posso dizer assim, nessa questão de gestão do risco, por exemplo.
né? E se isso acaba sendo um dispositivo para a questão do acesso, que a gente acaba trabalhando sempre aquela tríade, né, da gestão, preservação e o acesso. Mas queria ouvir um pouquinho mais de vocês com relação a isso. Eu posso chamar que a preservação ela acaba sendo um dispositivo também para essa questão do acesso. Tem algumas discussões, né, até com alguns autores, sobre qual seria o núcleo ou algumas das atividades ou mais chamadas assim, funções arquivísticas mais relevantes ou centro da área, né? Seria preservação ou classificação e tal, mas eu acho que não seria muito bem essa discussão, mas te respondendo, ela tem relação com o acesso, uma relação assim muito clara, muito evidente, por exemplo, sem querer dividir, a gente acha que não pode dividir preservação de documentos digitais e documentos analógicos, na verdade é preservação, e aí a gente tem estratégias minimamente diferentes, mas se eu não tenho, por exemplo, se eu tenho um incêndio e eu perco meu bem, eu não tenho como fazer gestão dele. Se eu não tenho o bem, eu não consigo gerenciá-lo e muito menos possibilitar o acesso a ele, né? Pegando só um gancho bem sucinto, a concepção de informação que eu trabalho na tese não é informação enquanto uma coisa. Esse documento que eu trouxe aqui para me ajudar na apresentação, aqui para mim não tem registro de informação. Aqui tem um documento com palavras tão ordenadas e eu consigo ter informação à medida que eu interpreto. Então, eu estou preservando esse bem material para apresentar o que eu vim aqui apresentar, para me ajudar. Agora, a informação se dá nesse processo de interpretação. Agora, o bem material eu preservo para que você tenha uma outra interpretação, potencialmente diferente da minha e outras pessoas daqui para frente. Mas se eu não tenho isso preservado, se eu perco, se alguém me assalta e leva minha mochila antes de eu chegar aqui, ou se isso fosse um outro documento que eu fosse usar em outro momento, ou fosse um documento institucional, se eu não o tenho, ou o tenho danificado, eu tenho potencialmente menos possibilidade de ter acesso a esse documento, lato sensu, pode ser um documento arquivístico, e menos ainda ter informação a partir da leitura dele. Então, não tenho nem como fornecer o acesso, nem como fornecer a informação nesse sentido de interpretação e transformação, né, a partir da interpretação. Não só de um documento escrito, mas qualquer tipo de documento, audiovisual e tal. Então, acho que é uma das bases para o acesso, não só, mas ter o bem, e ter o bem na melhor estado possível, né? Para que ele seja acessado e gerenciado, administrado, classificado, etc. Se a preservação é um dispositivo, no fundo, assim, eu estudando e analisando, eu acho que eu ia encontrar uns 100 dispositivos. Tem muita coisa para essa base aí, eu não ia terminar essa tese nunca, né? Eu tive que fazer um filtro. Mas veja bem, no caso do trabalho que eu estou apresentando, a gestão de documentos, por exemplo, que é o essencial à área de arquivo, né? Ela está dentro do dispositivo arquivístico, né? Naturalmente, está dentro do dispositivo arquivístico. Da perspectiva do dispositivo arquivo, eu entendo a preservação como uma etapa necessária e fundamental, como o Bruno bem colocou, a sustentação desse dispositivo arquivo, né? Não basta só ter gestão de documentos, tem que ter gestão de documentos, tem que ter preservação, tem que ter política institucional de memória, tem que ter uma adequada política administrativa, por aí vai. O dispositivo que eu estou entendendo aqui é um dispositivo como se fosse algo macro, né? Não alguma coisa... É algo mais remoto e menos necessariamente ali próximo do ambiente no qual eu estou analisando. É mais remoto, menos próximo. Então, a preservação é uma prática de dentro das instituições culturais, de arquivo, de memória, sobretudo, mas ela integra esse escopo essencial para que você fortaleça, né, estruture um dispositivo como um arquivo, por exemplo, né? A nossa concepção está nesse sentido. Então, pelo que o Agamben fala, ele fala as medidas administrativas também são um exemplo de dispositivo, né? Embora a preservação, embora seja uma escolha da administração também, né?
deixa de ser uma medida administrativa, decidir por preservar ou não. Essa é uma decisão, né? Então, também se aproximaria do conceito dispositivo. Mas, para a tese em si, eu elenquei algo como um tanto quanto distante, para eu não chegar exatamente à prática lá, né? Tipo, eu vou analisar isso nos documentos, mas como seu conceito. Não vou avaliar se estão fazendo necessariamente, não estão fazendo necessariamente isso em loco, né? Aí tem essa pequena diferença só. Só um comentário. Eu comentei com ele, com o José Antônio, que se ele fosse ramificar, já é muita coisa, né? Se ele fosse entrar em alguns detalhes, seria, assim, infinito, né, praticamente. É muita coisa que ele está abordando ali para resolver o problema de pesquisa dele, né? Não, e assim, aqui, quando a Roberta me encaminhou falando 25 minutos, eu tomei até um susto, porque na verdade estou tão acostumado, são 15 minutos para falar. Aí eu tento ser rígido, né? Sobretudo quando apresentei fora do país, tem que ser aquela coisa pontual. Mas a tese, ela, por exemplo, ela está fazendo. O que está envolvendo a minha tese? Eu estou fazendo uma coisa diferente, que é uma revisão de literatura sobre o conceito de transparência. Né? Saindo da ideia da transparência, de ver alguma coisa, objeto daqui para o outro lado, até chegar na transparência essa que eu estou discutindo. Então, eu estou usando dicionários muito antigos, Rafael botou, alguns dicionários bem antigos que estão na biblioteca da USP, por sinal. Depois, eu trabalho, por exemplo, o conceito de política pública, de acesso à informação, de governança. A gente está propondo, por exemplo, fazer também o que a gente chama de um benchmarking global. Seria, por exemplo, pegar o dispositivo arquivo, o dispositivo legal e o dispositivo tecnológico e comparar com 3 países, por exemplo, que estão em situações diferentes na escala da transparência da ONG Transparência Internacional. Então, por exemplo, vou pegar Reino Unido. Como é o arquivo do Reino Unido? Benchmarking para a administração é você ir num local e fazer o reconhecimento daquilo, pegar as boas práticas, as boas ideias. E a nossa proposta é como está o nosso arquivo aqui, nosso conceito de arquivo e valorização, e a valorização dada por um país da Europa, como é o caso do Reino Unido, que está lá entre os primeiros em índice de transparência por essa perspectiva. No outro ponto, a gente tem, por exemplo, o México. É um país que está mais próximo do Brasil em relação à transparência, embora o México tenha toda uma estrutura de transparência, até um pouco mais antiga do que a nossa, e ainda assim não consegue atingir níveis de transparência para a transparência internacional, nesse documento, que eu esqueci o nome agora qual é, mas são os países mais corruptos e menos corruptos, né? O México não consegue se desenvolver. Então, o que tem ali na cultura mexicana que se aproxima da nossa ideia, entendeu? Que não facilita nosso desenvolvimento dessa transparência em sua integralidade, né? Bom, enfim, sem contar os outros recortes, a análise que eu vou fazer de legislação é de 88 para cá. Então, é um trabalho assim, hercúleo, um trabalho detalhado, muito grande, e que eu estou tendo um esforço gigantesco para fazer, mas estou fazendo com muito prazer, porque acho que é um tema fundamental para a nossa sociedade. Mais alguma pergunta? Participação? Ô Bruno, tudo bem? Assim, no teu primeiro slide você mostra o guarda-chuva da Liza Fox, né? Que é ali aquela brincadeira que ela faz já há 200 anos. E ali você coloca 2 tópicos, né? Um que chama de restauro curativo, conservação e restauração, e o outro conservação preventiva. Eu senti falta da reformatação dentro dessa ideia, porque me parece então que a digitalização, a microfilmagem, enfim, a transcrição, elas estariam no tópico da conservação preventiva, é isso? Ali que elas estariam, aí estaria a reformatação. E de que maneira a reformatação está sendo vista nas universidades? Porque eu trabalhei, aí não é dentro da arqueologia, eu trabalhei com um grupo de bolsistas da UFRJ, aqui no arquivo, e gente da área de conservação, acho que é o primeiro curso de conservação e restauração da UFRJ, né? E reformatação é algo que eles passavam batido, eles não, assim, é o tradicional, papel, escultura, cavalete.
E eu acho que hoje não abordar o digital, não abordar, inclusive, as questões da microfilmagem, né? Que a microfilmagem é o que prova, né? O probatório do digital, a gente tira o teu bigode no digital, ou minha barba. Então, de que maneira isso está sendo abordado nesses cursos, a questão da reformatação? Então, o que eu tenho observado ali, porque eu não pude trazer todas as emendas para ir mostrando cada uma especificamente, mas boa parte delas, algumas mais específicas e a maioria delas são sobre conservação preventiva no total. Depois eu falo sobre como é que eu estou ministrando conservação preventiva de documentos, que é a que eu ministro hoje. A maioria delas, elas trabalham essa parte mais tradicional, levando em consideração muito mais, e fica muito evidente que são documentos analógicos, lato sensu, mesmo, fica muito no papel ainda hoje, não aborda vídeo, filme, pelo menos não explicitamente nas emendas, mas o papel está ali bastante contemplado, inclusive história do papel e tal, tem essa questão muito tradicional. Isso é a boa parte, a maioria. Algumas abordam também estratégias de preservação digital, que é um termo que ficou bem conhecido com algumas estratégias, inclusive a reformatação, a migração, a conversão, preservação, uma série de outras estratégias de encapsulamento e tal. Mas isso é a menor parte. E o que fica evidente é que tem algumas, e por isso eu destaquei ele, se ela aborda direta, indiretamente, ou, não lembro agora o termo, mas se ela aborda alguma coisa de preservação digital, se ela aborda sobre analógico, ou se aborda sobre documento digital. E o que eu percebi como tendência, até onde eu olhei, isso foi na área de arqueologia, está tendo disciplinas específicas sobre preservação digital. E muitas delas têm esse próprio nome, preservação digital, e abordam muito o termo estratégias de preservação digital, que algumas delas são essas que eu falei, preservação de tecnologia também, e uma série de coisas. Essa é a tendência. Então, fica muito assim, uma certa polarização dentro dos cursos, quando a maioria dos cursos, todos eles têm sobre conservação preventiva, então tem lá, beleza, o tradicional. E alguns têm, não sei se estanque ou não, mas tem essa outra disciplina que trata sobre preservação digital, né? Dentro da tua pergunta, tentando te responder, tem alguns autores, até no trabalho da Ingrid Beck, ela vai pegar uma definição que acho que é do Arquivo Nacional do Canadá, que tem quando você falou, me lembrou, que aí eles vão mencionar, ela traz algumas definições de o que é preservação, o que é conservação corretiva e preventiva e tal, e uma das definições dessa fonte é que conservação preventiva não é reformatação, isso fica escrito lá, né? Só que, se eu estou abordando, tem aquelas diferenças, a atuação direta e corretiva, no âmbito da conservação corretiva e restauração, e o outro lado, a prevenção. Agora, dentro da conservação preventiva de documentos que eu estou ministrando no Unirio, eu abordo textos sobre estratégia de preservação digital, porque eu entendo que é uma coisa que você tem que conhecer no mínimo, mesmo que não vai ser você que vai fazer aquele processo de migração ou reformatação, mas você tem que estar trabalhando no âmbito do planejamento, que aquilo tem que ser feito em algum momento, preservando uma coisa lá que é trabalhada pelo texto que eu uso, você manter pelo menos aquele nível conceitual do documento. Ele vai ser um outro formato? Pode ser, mas você não vai estar, você vai tentando interferir o mínimo possível naquela inteligibilidade, na autenticidade, uma série de coisas. Você tem que saber que aquilo tem que ser planejado para você não perder. E planejamento é prevenção. Então, eu coloco esse conteúdo ali dentro. Só que fica muita coisa. E eu estou tendo até que revisar o conteúdo da disciplina, porque quando eu a recebi para ministrar, isso tem 3 anos, eu tinha esse conteúdo que abordava sobre política, sobre política pública, principalmente sobre papel, história do papel, preservação, conservação preventiva desse suporte. Então, eu tentei alargar para outros suportes documentais que eu acho que são importantes. Eu trabalhei na EBC durante 3 anos. Então, eu tive uma experiência com documento audiovisual, sonoro e iconográfico, que era a área que Rádio Nacional e TV Brasil. E Rádio MEC. Eu trabalhei nessas 3 emissoras lá. E agora o governo está querendo extinguir. Não sei se vocês estão atualizados, né? Isso foi uma promessa de campanha, inclusive. Né? Então, tem isso. Eu tentei trazer os documentos digitais. Trouxe também essa questão. Então, fui acrescentando, né? De preservação digital, mas isso é apenas uma aula, porque dentro de um curso inteiro só falta espaço para abordar tanta coisa. E eu estou trazendo a parte até a identificação, até onde vai a prevenção
naquela metodologia, naquelas etapas de gestão de risco, eu estou colocando essas metodologias de gestão de risco para a gente usar isso, se beneficiar para a conservação preventiva. Então, eu estou tentando inserir isso, estou tentando trabalhar, mas percebi que fica muita coisa. Então, te respondendo, eu acho que faz sentido abordar, mesmo tendo uma outra disciplina que aborda especificamente, porque aí você vai ver como existem algumas universidades, né? Você tem a conservação preventiva, você tem a conservação, você tem um laboratório, que você vai fazer os pequenos reparos, entender como é que funciona, mesmo que você não vai sair um conservador, você vai sair entendendo como é que funciona, o que é uma carboximetilcelulose, o que é metil, né? Para você conversar com outras áreas. Acho que deveria ter também, e aí tem algumas que tem, que eu já disse, de preservação digital, que você vai ver a especificidade com alguém que aborda mais detidamente aquilo. Mas dentro da prevenção, é importante ter essa abordagem, né? E aí eu acho que tem que ter a conservação preventiva, uma disciplina sobre preservação digital, sem desligá-la do âmbito do planejamento da prevenção, né? E uma disciplina de gestão de riscos, que é o que falta para a gente hoje, para atualizar um pouco do conteúdo. Porque ela vai dar conta de planejar toda essa prevenção e toda essa reação, trabalhando antes a conservação preventiva, as estratégias e a conservação tradicional, não só em papel, né? Se a gente tivesse essas quatro coisas, seria super interessante para dar uma dimensão, tanto micro quanto macro, de planejamento para esses profissionais, seria super interessante. Acho que seria muito mais capacitado a entender o todo, entender como isso tem relação com gestão e arquivo permanente também. Porque a gente tem uma visão tradicional também, de que preservação só se faz. E a gente tem a ideia de preservação é ficar restaurando o documento, ficar conservando o documento. Não é só isso, né? E de que isso está ligado muito a arquivo permanente, a documentos depois da avaliação. Não, se você começa a planejar a preservação antes da produção do documento, você já tem um potencial enorme de não precisar de restaurá-lo daqui a muito tempo. Ou de não perdê-lo quando a gente fala de documento digital, que também é documento, mas a obsolescência é muito mais rápida, né? Por vários aspectos. Então, eu acho que esses conteúdos têm que ser trabalhados. E também nas suas especificidades, né? E aí a dimensão da preventiva, a conservação preventiva, está muito ligada a essa coisa do planejamento, né? E eu acho que a gestão de riscos ajuda muito. E para planejar a gestão de riscos, não só para o documento analógico, para tudo, né? Sim. A produção é gigantesca, né? Não só institucional, mas das pessoas, nossa, mesmo, a gente perde muito. O Orkut, a gente tem como exemplo, né, para falar das pessoas, né? E eu acho interessantíssimo assim, a gente ter o Pedersoli, que é um mineiro, né? No ICROM, então é um contato, assim, não só faz facilitação da língua, mas é um brasileiro que está no ICROM lá e trazendo coisas, publicando. Ele participou com o Spinelli, né? Do planejamento de risco da Biblioteca Nacional, então tem uma capilaridade e tal. Também. Estou escrito. Sobre incêndio, qual será a próxima, né? É provocativo. E que bom que seja, né? Porque a gente tem que falar dos problemas. Se a gente não fala, é pior ainda, porque não resolve de jeito nenhum, né? Tanto a pesquisa do José quanto a minha, a gente tenta levantar alguns problemas para propor alguns caminhos. A gente pode não ter a melhor solução, né? Mas tem que falar esse tema, tipo, qual será o próximo a pegar fogo? Essa que é a pergunta, né? Mas é isso, né? Se a gente for olhar, teve uma palestra que ele participou remotamente, com a Ciara, o Coronel Mossetti e outras pessoas da área, e eles estavam, no início, a mediadora apresentou, desde, não lembro agora, desde a década de 40 ou 50, quantas instituições, falando assim, no geral, de memória, mas arquivo, museu, biblioteca e outras, pegaram fogo. É muita no Brasil, muita. Isso é só fogo. Exatamente. Tem reportagem recente, não tem nem 10 anos. Né?
Mais alguma participação? Então, nós encerramos essa atividade da manhã. Agradeço novamente a presença de vocês. Foi uma boa discussão, boa oportunidade. E à tarde teremos outras atividades dentro da terceira Semana Nacional de Arquivos.